Agora é ele. É ele o olho humano. Vamos lá então. Último vídeo para fechar esse negócio, tá? Olho humano. Olho humano, então. O que é importante para nós da física do olho humano? Algumas partes, tá? O olho humano tem, né, muito mais partes. Talvez o pessoal da biologia converse com você sobre isso. Mas para a prova de física, tá? Nos interessa algumas delas, então. A íris, a córnea, o cristalino, a retina e o nervo óptico, certo? O olho humano é um instrumento, é um órgão, né? Incrivelmente complexo, tá? Mas o que nos interessa para a física são esses aqui, porque é o que o Enem cobra na prova, certo? Então, vou falar rapidinho deles aqui, né? A íris é a porção que dá a cor aos olhos. Essa região possui importantes músculos que possibilitam o aumento ou a diminuição do tamanho da pupila de acordo com a quantidade de luz no ambiente, certo? Então, a íris é essa partezinha aqui, né, que a gente vê a cor. A pupila é uma região localizada no centro da íris e apresenta-se como um pequeno círculo escuro que muda de tamanho. Ela é uma abertura por onde a luz entra a fim de encontrar o cristalino. Tá? Então a pupila, né, é o que abre e fecha, né? Então, vocês já pararam na frente do espelho? Para na frente do espelho e liga e desliga a luz do celular, por exemplo. Pega a luz do celular, liga aqui assim, na tua cara e fica olhando para a tua pupila no espelho. Tu vai ver que a pupila vai encurtar. E aí quando tu desliga a luz do celular, a pupila vai dilatar. Quer ver? Ó, tem um videozinho aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, a pupila fechando a íris, tá? E a pupila, né? Não tem ela dilatando, acho que você vê aqui, ó. Aqui ela tá dilatada, né? Tá? E aqui ela vai fechando. Por quê? Porque quanto mais luz está chegando, o olho não pode ter muita luz. Se chegar muita luz, a gente fica cego, né? A gente dói no nosso olho, né? Quando a gente está dormindo e a gente vai acordar e alguém liga a luz e a gente, luz na nossa cara, né? Porque é muita luz e a íris está completamente aberta, porque a gente está com o olho fechado, e aí pum, vem aquele monte de luz e o olho fica cego. E a gente fecha e aí a pupila vai aos pouquinhos, né? Fechando para a gente se acostumar e aí a gente receber a quantidade de luz necessária para que a gente consiga entender as imagens ao nosso redor, tá? Tem o cristalino, que é esse maluquinho aqui, ó, que também é chamado de lente. É um disco transparente. O cristalino promove a acomodação visual, pois modifica sua forma para garantir maior nitidez na visão. Então o cristalino faz o quê? Ó? Quando a luz vem, certo? Por exemplo, a luz aqui, ó, esse pinheirinho aqui, né? Ele vai passar pelo cristalino e igual na câmara escura, né? Lá, o que vai acontecer? A luz que está vindo de cima vai desviar para baixo e a luz que está vindo de baixo vai desviar para cima. E aí a gente vai enxergar o negocinho ali. Acho que eu botei aqui, deixa eu ver. Botei? Não, não botei ainda. Depois a gente vê então. Tá? E o cristalino, ele funciona como uma lente. Ele é a nossa lente convergente, né? O nosso olho tem uma lente de bordas finas, que é uma lente convergente, só que não é uma lente dura, como o vidro, né? Não é uma lente de vidro, ela não consegue modificar. O cristalino, ele é uma lente meio gelatinosazinha, assim, tipo uma lente de contato, né? Ela é uma lente, né? Não é feita de vidro, porque a gente não tem vidro dentro do nosso olho, certo? Então ele é um material transparente que ele é meio gelatinoso. E aí os músculos que ficam presos em volta aqui, né? Os músculos que ficam presos aqui e aqui, nas bordinhas dele, eles conseguem puxar esse cristalino. Então eles conseguem pegar o cristalino e fazer assim com ele, ó. Eles esticam o cristalino ou relaxam o cristalino, né? Então o cristalino pode ficar relaxado ou esticado. E aí, quanto mais esticado, mais o foco vem para cá. E quanto mais relaxado, mais o foco vai para lá. Então eu consigo mudar o lugar do foco dependendo de como o cristalino está. Se o cristalino está mais esticado ou mais relaxado. E é isso que a gente faz, por exemplo, quando eu estou olhando uma coisa. Ó. Se eu estou olhando essa garrafa aqui, se eu estou olhando ela bem de perto, certo? O meu foco vem e começa a focar aqui. E aí agora eu estou enxergando aqui a garrafa. Agora, se eu boto a garrafa lá longe, o meu foco vai lá para longe, certo? Eu consigo modificar aonde está o foco. Eu consigo modificar onde botar o foco do olho, se eu olhar para lá para minha janela, se eu olhar aqui para a parede, se eu olhar aqui para o monitor. O foco vai mudando. Tanto que se eu ficar olhando aqui para o meu dedo, por exemplo, eu vejo que a tela aqui, né? Tipo, ó, olhando aqui para o meu dedo, a tela está embaçada para mim agora, está fora de foco. Agora, se eu passo a olhar para a tela, aí a tela fica focado, tá? Então esse puxar do músculo do cristalino é que faz com que o foco dele ele seja uma lente de foco variável. Olha aí que loucura, né?
Tem a retina, que é o que fica lá atrás, né? A retina é a camada encontrada internamente no olho e destaca-se por possuir fotorreceptores, que são capazes de captar a informação visual e enviar essa mensagem ao nervo óptico. Isso significa que é na retina que as ondas luminosas transformam-se em impulsos nervosos, tá? Então a retina é essa parte de trás aqui que vai ser responsável por transformar essa informação luminosa em informação nervosa para o nervo óptico levar para o cérebro e o cérebro interpretar as loucuras que ele interpreta. Tá? Isso é exatamente o funcionamento da câmara escura. Né? A câmara escura é esse objeto aqui, então, né, que a parte de cima aqui, né, a luz que vem aqui de cima da vela vai passar pelo buraquinho, que no nosso caso aqui é a pupila, né, e vai chegar lá embaixo, e a parte de baixo vai passar pelo buraquinho e vai chegar lá em cima, e a gente vai ver uma imagem invertida formada. Essa é basicamente o princípio do cinema, né? O cinema, a gente está aqui dentro o cinema basicamente é a gente aqui dentro do cinema, né? Nessa câmera escura, vendo a tela, tá? E aí alguém está passando imagens lá alguém está passando imagens, né? Várias imagens diferentes que parecem estar em movimento, certo? Agora não é mais assim, agora é digital, né? Mas quando era o filme, lembra o filme do cinema? O filme eram várias imagens em sequência. Um bonequinho tá assim, outro bonequinho tá assim, outro bonequinho tá assim, outro bonequinho tá assim. E aí quando passa rápido, a gente parece que ele tá fazendo. Né? São várias imagens passando nesse filme, na frente de uma luz. E essa luz tá passando por um buraquinho. E aí, quando chega lá na tela, a gente vê o bonequinho lá na tela. Ah, mas por que a gente não vê o bonequinho de cabeça para baixo, então, se ela tá passando? Porque o filme tá passando de cabeça para baixo lá, né? Eles passam o filme de cabeça para baixo e aí na tela parece que está de cabeça para cima. Né? Engenhosidade humana, tá? É assim que funciona o cinema, é assim que funciona uma câmera escura e é assim que funciona o nosso olho. Tá bem, olha lá. Nos seres humanos existem dois tipos de célula fotorreceptoras, tá? Os cones e os bastonetes. Os cones são pouco sensíveis à luz, mas garantem a visão em cores. Os bastonetes, por sua vez, não são capazes de distinguir cores, entretanto são mais sensíveis à luz, o que nos permite ter uma visão noturna em preto e branco. Tá, então, esses caras aí, os cones e os bastonetes, os cones são os caras que nos mostram as cores, né, e os bastonetes são os que nos dão a sensibilidade de mais luz, menos luz, tá? E essa galera fica toda lá na retina e essa galera que tá ligada no nervo óptico. Beleza? E por fim, o nervo óptico, né? O nervo que é responsável por garantir que impulsos elétricos do olho sejam levados para a área específica do cérebro que efetua a sua interpretação. E a gente vê as coisas e o nosso cérebro interpreta: olha, isso é uma garrafa. E aí, pessoal aí que tem ametropias ou defeitos de visão, né? Então vamos ver aí os que nos interessam. Primeiro é a miopia. A miopia é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Nesse caso, a imagem se forma antes da retina, tornando-a não nítida. O míope tem grandes dificuldades de enxergar objetos distantes. A correção da miopia é feita comumente com a utilização de lentes divergentes, tá? Então o que acontece, né? O olho alonga um pouquinho, né? O olho fica um pouquinho maior do que ele deveria ser. E aí, em vez da imagem, em vez do cristalino botar o foco exatamente em cima ali da retina, bota um pouco antes. Então a imagem está formando aqui, ó. E aí, quando chega lá, chega um negócio meio desfocado. E aí o míope precisa botar uma lente divergente aqui. Por quê? Porque a lente divergente faz com que a luz se afaste mais, né? Então o que vai acontecer? Quando eu botar uma lente divergente aqui na frente, vai afastar um pouquinho. E aí quando chegar aqui no cristalino, vai chegar um pouquinho afastado. E aí quando ele juntar, ele vai ter que juntar mais lá atrás, porque ela já chega meio afastadinha, tá? Então o míope, né, forma a imagem antes, precisa de uma lente divergente, tá? Olha lá, ó, aqui tem uma explicaçãozinha show. Você sabe o que são lentes e para que elas servem? Vários objetos conhecidos possuem lentes, como óculos, webcams, câmeras fotográficas, câmeras de celular, microscópios, telescópios, entre outros. Quando a luz passa pela lente, ela sofre uma refração, ou seja, é alterada a sua velocidade. E a lente, além disso, consegue alterar a direção da luz. A gente vai ver alguns exemplos agora. Para entendermos melhor como que as lentes podem mudar a direção da luz, temos aqui dois lasers. Percebam como os feixes de luz estão paralelos. Mas se eu colocar uma lente do tipo divergente,
esses feixes agora se afastam. Mas se eu usar uma lente do tipo convergente, esses feixes vão se encontrar em um único ponto. Um exemplo do uso de lente é no caso das lentes corretivas. Aqui nessa imagem temos um exemplo de um globo ocular com miopia. A miopia faz com que as pessoas não consigam enxergar de longe. Por quê? Porque quando entra a luz aqui no globo ocular, ao atravessar o cristalino do olho, o ponto de foco fica localizado antes da retina. Então, os objetos acabam ficando desfocados. Mas se a pessoa usa uma lente corretiva para miopia, que é a lente divergente, esses raios de luz conseguem ser desviados para a retina, fazendo com que a pessoa consiga enxergar os objetos de longe com foco. Outro exemplo de uso de lente corretiva é no caso da hipermetropia. Pessoas com hipermetropia não enxergam objetos próximos, porque o ponto de foco está além da retina. Então, para isso é usada uma lente corretiva do tipo convergente, que vai fazer com que os raios de luz se direcionem para a retina da pessoa. Sendo assim, ela consegue focar os objetos próximos. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha entendido um pouco mais sobre o funcionamento das lentes. Comenta aí o que achou ou deixe sugestões para o próximo vídeo. Até mais! Até mais. Certo? Bom, e aí, então vocês viram aí, né? Vimos o míope e o hipermétrope, tá? Vamos falar um pouquinho do hipermétrope, mas antes, a nossa piadinha incrível, né? Que é por que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente divergente, não é lente de ver bicho, é lente divergente, tá? Então, piadinha idiota aí para ajudar a decorar, caso não lembre. O míope usa lente divergente e ele não vai no zoológico. Ha! Tá bem? E a hipermetropia, como a gente viu ali no vídeo, né? Então é o contrário da miopia, né? A hipermetropia é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Nesse caso, a imagem de objetos próximos é formada além da retina. A correção desse defeito é possível através da utilização de uma lente convergente. Então agora a imagem está passando, né? O ponto focal, quer dizer, a luz não vai chegar lá, né? Porque tem o olho na frente, então a imagem vai se formar aqui. Ela deveria estar se formando aqui, mas o foco está além do olho. Então a imagem vai chegar aqui desfocada de novo, só que agora por tá mais para lá. Então o que eu faço? Eu boto uma lente convergente aqui para ajudar a convergir, porque ele não está conseguindo convergir. O nosso cristalino não, o cristalino da pessoa hipermétrope não consegue convergir o suficiente. Então eu boto mais uma lente convergente aqui para ajudar ele a convergir a luz mais próxima. Né? Olha lá, uma visão normal forma a vela ali, visão hipermétrope, da hipermetropia forma lá para trás. Bota uma lente convergente e aí ele vai ajudar a convergir para o lugar certo. Correção com lente. Certo? O que tem aqui? Tem mais videozinho, que loucura. Olá, vamos discutir agora alguns defeitos. Eu adoro esses velhos, tá? Esse velho aqui, ele é muito feliz, ele sempre tá feliz, tá? Ele fica muito feliz com qualquer coisa. Mas eu vou passar aqui pra frente só pra gente ver a coisa na prática acontecendo aqui, ó, rapidinho. A gente acabou de ver, né? Mas aqui tem uma outra explicação. Olha lá, ele vai botar o cristalino, ó. Vou deixar ele falar. Tanto a córnea como o cristalino. Então, a luz que vem em paralelo aqui, vamos supor, Errou! está sendo formada aqui, Uhum. né? E aqui ele vai ver uma imagem desfocada. Então, o que eu tenho que fazer para transferir essa imagem para cá? Eu tenho que afastar um pouco, né, o foco para trás. O que eu uso? Eu uso uma lente divergente. Eu associo com esta. Então, colocando aqui na frente, olha. E é isso que o oculista vai receitar, Vai né? receitar. Então, agora o foco está aqui, olha, né, bem próximo à minha retina. Assim, longe da retina e aqui, né, muito próximo da retina. Então, dessa forma, eu corrijo
os raios de luz que uma hora estavam focalizados aqui e agora está aqui na minha retina. Então, sem óculos, né? E aqui com óculos. Isso, é. O óculos vem para corrigir isso, né? Essa é uma lente do óculos, né? Isso, seria uma lente, então, divergente, né? Uma lente que faz os raios divergirem de forma a corrigir o foco, afastar o meu foco. Pela lente que eu tenho, eles estão focalizando a imagem aqui atrás, olha. Aí o hipermetro. Né? Então, a pessoa com esse problema veria tudo embaçado, né? Quer dizer, o foco, a imagem não estaria sendo formada aqui, mas aqui. Então, o que eu tenho que fazer para focalizar, né? Usar uma lente convergente. Tá. Para chegar no ponto No que ponto você quer. que a gente quer. Ok. Então, nós vamos usar aqui essa lente aqui. Então, aí tem o óculos que foi receitado, né? Isso, aqui. Ok, Né? Agora, atingir. o foco, né, foi Ok. aproximado. Olha, vem para cá, agora você aproxima o foco Não, aqui. está bastante claro com esse modelito seu, né? Aqui, Modelito. tá? Então, esse é um outro tipo A correção que você faz com o óculos, que na verdade é uma lente, não é isso? convergente nesse caso. Que faz com que aconteça, a focalização acontecer lá, não é isso? Exatamente. Isso. Muito bom. Muito bom, certo? Ou seja, o míope vai ficar com um olho menor. Por quê? Porque o míope usa uma lente divergente. Se é uma lente divergente, ela forma uma imagem menor direita e virtual. Então, quando a luz sai lá, bate no olho da pessoa e passa pela lente e vem para nós, a gente vai ver a imagem do olho do míope menor, porque é uma lente divergente, ela diminui sempre, tá? E o hipermétrope vai aparecer o olho dele maior. Por que o hipermétrope fica com o olho maior? Porque a imagem, o olho está bem próximo da lente. E bem próximo da lente, a lente convergente faz uma imagem, lembra lá, ó, entre o foco e o centro óptico, faz uma imagem maior, direita e virtual. Então a imagem que a gente vai ver vai ser maior. Ah, então se vocês olharem na rua, fica olhando na rua assim, ninguém vai achar estranho, tá? Tu olha, chega na rua, tá ali passeando e tal, aí de repente vem uma pessoa de óculos, aí tu fica assim, começa a olhar pra ela assim, ó. Vê se o olho dela tá menorzinho ou tá maiorzinho. Se tá menorzinho, é míope. Se tá maiorzinho, é hipermétrope. Se não tá nenhum dos dois, é outro defeito de visão, tá? Mas é super normal, ninguém vai estranhar, ninguém vai chamar a polícia, tá tudo bem. Tá bom? Tem a presbiopia também, que é vista cansada, né? A anomalia da visão semelhante à hipermetropia que ocorre com o envelhecimento da pessoa, ocasionando o relaxamento dos músculos. Porém, se a acomodação muscular for muito grande, o presbíope também terá problemas de visão a longa distância. A correção, nesse caso, será com a utilização de lentes bifocais convergentes e divergentes. Né? Então, aqui a pessoa, né, vai ficando velha, o músculo vai ficando cansado, e aí tem que usar óculos, né? E aí geralmente tem aquele óculos que é bifocal ou aquele óculos que tem a lentezinha embaixo, né? Que em cima é uma lente, embaixo é outra lente, né? Que a de baixo é para ler e a de cima é para olhar. E aí a pessoa não consegue, né? Nem focar nem para um lado nem para o outro. Né? O famoso braço curto, né? Vai se afastando, 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 né? E chega uma hora que o braço termina, né? E aí tem que botar óculos. E este é o fim. Terminamos aqui nossa óptica geométrica, tá bem? Então é isso. Dúvidas? Botem aí nos comentários. Ou então podem perguntar para mim ali direto no grupo e tal. Quem quiser saber, tá bom? Pode perguntar, que é nóis. Valeu.